Olá pessoas, eu sou a Ruby do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é qual é a melhor data para casar. Escolher a data do casamento é um dos primeiros passos concretos da coisa toda. É quando você realmente dá start no seu plano de casamento, até porque você precisa de um tempo para organizar as coisas e um prazo para fazer tudo isso. Mas, afinal de contas, existe uma melhor data para casar? Sim, existe, e para cada pessoa é, obviamente, um dia diferente. Então a gente vai descobrir juntos quais são as melhores possíveis datas para o seu casamento. Então vai lá, pega um papel, pega uma caneta, porque eu tenho muita coisa para te falar hoje. Mas antes de falar sobre isso, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver vídeo novo, combinado? Você vai sair desse vídeo com uma clareza mental muito grande sobre qual é a melhor data para você marcar o teu casamento, mas se você quiser ir além e quiser planejar todo o seu casamento comigo, na jornada da organização do casamento, que é o meu curso, tem um módulo só sobre o passo a passo para planejar o casamento. Em ordem cronológica, porque sim, existe uma ordem para você seguir e planejar a coisa toda. Agora vai lá, pega um papel e uma caneta, porque a gente tem bastante coisa para anotar nesse vídeo de hoje. A primeira coisa que você precisa saber é que você pode escolher entre uma data planejada e uma data simbólica. Mas, Rúbia, que diabos é isso? A data planejada é quando você faz estrategicamente a escolha da tua data com base nas tuas férias do trabalho, alguma licença que você precise tirar, ou então algum feriado para que você consiga possibilitar que mais pessoas de fora da sua cidade, por exemplo, consigam comparecer ao seu casamento. Já a data simbólica é quando você escolhe uma data para celebrar um momento importante que marcou a tua vida no passado. Por exemplo, você pode escolher a data de aniversário de namoro de vocês. Vocês podem casar no mesmo dia em que seus pais casaram ou seus avós casaram, por exemplo. Eu nunca vou esquecer o dia em que eu fui numa cerimônia de casamento, uma das mais marcantes que eu já vi na minha vida, em que os noivos escolheram casar no mesmo dia em que os avós estariam completando 50 anos de casamento. Então, adivinhe quem levou as alianças na cerimônia? Obviamente, os avós. Além disso, o padre que celebrou essa cerimônia é muito amigo do pai da noiva e ele também batizou a noiva e todos os irmãos dela. Então pensa num padre que viu aquela família se formar. Então olha quanto significado, quanta coisa bonita tem para reforçar esse contexto de matrimônio, de família, numa cerimônia só. Depois da celebração, o padre ainda fez uma bênção das alianças dos avós do noivo, o que deixou a cerimônia ainda mais bonita. Todo mundo levantou, aplaudiu de pé, muita gente chorou. Foi uma das melhores cerimônias e mais emocionantes que eu já assisti na minha vida. Todas as estações do ano oferecem vantagens e desvantagens. Por exemplo, o verão pode ser ensolarado, uma estação muito alegre, mas também é muito quente e sujeito a muitos temporais. Então, casamentos ao ar livre no verão podem ser uma loteria, dependendo do local que você vai casar. Casar no sul, por exemplo, ao ar livre no inverno pode ser muito desconfortável para as convidadas. Já no nordeste, casar no solão de meio-dia também pode torrar os convidados. Então, a dica é sempre pondere as questões climáticas antes de fechar a data para o seu casamento. Apesar de ser mais caro casar no final de semana, é uma boa estratégia para você garantir a presença dos convidados, principalmente se eles são de fora da cidade. Além disso, grande parte das pessoas não trabalha, o que faz com que elas tenham mais tempo para se preparar para a tua festa. Pense numa família onde tem o casal e duas crianças, por exemplo. Obviamente, a convidada vai querer ir no salão fazer cabelo, maquiagem. Se tiver uma criança pequena, uma menina, também vai querer levar no salão. E aí precisa dar banho nas crianças, arrumar todo mundo. E para tudo isso você vai precisar de tempo. Por isso que casar no final de semana pode ser uma boa pedida para os noivos e para todos os convidados. Casar em dia de semana é bacana por conta do valor reduzido. Como a procura é menor, então você vai conseguir
negociar bons valores aí com todos os fornecedores, fotógrafos, cerimonialistas, porque a grande maioria das pessoas prefere casar em final de semana. O casamento em dia de semana é bem legal para cerimônias menores e mais informais, como por exemplo, o casamento civil, seguido de uma comemoração num restaurante, por exemplo, ou até mesmo de uma cerimônia e festa no mesmo local, mas com uma lista de convidados bem restrita e preferencialmente morando todo mundo ali na mesma cidade do casamento, para que você tenha mais chances desses convidados poderem participar. Casar nas férias do trabalho, eu diria que é uma mão na roda, porque poucos dias antes do casamento você vai precisar resolver muitas micro coisinhas. E ter esse tempo disponível para já ir entrando no clima, na vibe do casamento, é muito legal. Você vai desacelerando sem precisar fazer tudo na correria. Sem contar que depois do casamento ainda tem a lua de mel e no retorno dela vocês vão ter tempo para cuidar de todos os detalhes da casa, retirar ou trocar os presentes da lista de casamento, fazer a primeira compra do mercado e deixar a casa mais funcional para que vocês possam morar nela com ela toda completinha. A escolha da data precisa estar alinhada com a escolha do local, então pega aí essa dica de ouro. As duas coisas precisam ser feitas praticamente juntas. É importante escolher o local do casamento primeiro, antes de decidir a data, ou então ter algumas possíveis datas e perguntar se o local que você está visitando tem interesse, tem essa disponibilidade para você não ficar perdendo tempo visitando um monte de lugar que não vai rolar para fazer a sua festa. E eu não vou mentir, essa etapa é um pouco desgastante, principalmente para quem vai fazer cerimônia em festa em locais separados, tipo casar na igreja e depois seguir para uma recepção. Às vezes dá certo na igreja, mas não dá certo no local da festa ou vice-versa. Então você tem que ou trocar o lugar da igreja, ou trocar o local da festa, ou trocar a data para você conseguir sincronizar esse triozinho. E isso pode gerar um pequeno desgaste. Ih, rapaz. Então é assim, ó, respira fundo e só vai. Pondere sobre casar em feriados, analise com muito cuidado a possibilidade de casar em grandes feriados festivos, por exemplo. Casar em feriado pode ser, por um lado, muito bom se você tem bastante convidados de fora, porque assim como casar no final de semana, eles também têm a chance de se programar melhor para conseguir comparecer ao casamento. Por outro lado, se você vai casar numa região turística que trava no feriado, então você pode ter alguns problemas, como por exemplo, o trânsito, fluxo de carros muito grande para um deslocamento de igreja para o local da recepção. E também, se você não tem condições de hospedar os teus convidados de fora na sua casa ou na casa dos seus familiares, eles podem ter dificuldade de encontrar hotéis para se hospedar. Além disso, casar em feriados em cidades turísticas, principalmente, também pode ser um pouco mais caro, tá? Pense no tempo de planejamento. Quanto tempo vocês vão precisar para organizar esse casamento? Mas um tempo humanamente possível, tá? Para que vocês consigam fazer tudo com calma, em paralelo com o trabalho, com a faculdade, procurando os fornecedores sem correria, pedindo pelo menos 3 orçamentos, analisando o custo-benefício de cada um deles, sem bater biela com a correria do dia a dia. Quanto mais complexo for o seu casamento, mais tempo de planejamento você vai precisar. O que é, afinal de contas, um casamento complexo? Aquele casamento com uma lista de convidados muito grande, ou então uma cerimônia e uma festa de casamento em locais separados, ou destination wedding, que é quando todos os convidados e os noivos precisam viajar para o local do casamento, ou então uma festa de casamento que pode até ser cerimônia e festa no mesmo local, mas um local um pouco mais distante, como uma chácara, uma praia e assim por diante. Eu diria que nesses casos o ideal é você planejar o teu casamento com pelo menos 1 ano de antecedência. Agora eu vou mostrar para vocês um panorama anual para você analisar com bastante calma os prós e contras de casar em cada mês. Vamos lá? Janeiro é um mês onde boa parte das pessoas está de férias, então se a sua lista de convidados tem bastante gente de fora, vai ser uma boa opção. O lado ruim da história é que alguns fornecedores de casamento também tiram férias nesse período, e considere que em pleno verão as tempestades
são muito frequentes. Se você optar por casar em janeiro, não esqueça de adaptar o seu cardápio de casamento para alimentos mais leves, bebidas mais refrescantes e também não esqueça que janeiro é considerado como altíssima temporada e o que isso significa? Lua de mel mais cara. Fevereiro é o mês do carnaval, casar no feriadão pode ser uma boa se você tem certeza que os teus convidados trocariam uma praia ou um bloquinho por uma festa de casamento. Caso contrário, marque a tua data para um outro final de semana. Se você está com orçamento restrito, é bom considerar que sair em lua de mel bem na época do carnaval, que é alta temporada, pode sair muito mais caro do que o previsto. Março. Nesse mês o calor já diminui um pouco, o que ajuda os convidados a ficarem um pouco mais confortáveis. Se você está pensando em fazer um destination wedding, você pode ter muitos benefícios para alugar casas ou fazer reservas em hotéis e resorts, porque em março o período de baixa temporada começa e os valores começam a reduzir. O mesmo acontece com viagens de lua de mel. A partir de março, as empresas de turismo começam a oferecer pacotes com preços reduzidos para garantir as vendas. O mês de abril é um ótimo mês para casar, o calor escaldante dá uma trégua e o período de chuvas também reduz bastante. Ponto para quem quer fazer um casamento ao ar livre. A temperatura fica mais amena e os convidados se sentem muito mais confortáveis, sem suar rios naqueles trajes. Maio é o mês das mães e também o mês de Maria para os católicos. Por isso, você pode ter um pouco de dificuldade de conseguir data para esse período, que também é tradicionalmente conhecido como o mês das noivas. Existe uma desvantagem bem grande para os noivos que escolhem esse mês. As flores sofrem um aumento considerável e o valor da decoração pode ficar mais cara do que você planejava. Uma saída nesse caso é optar por uma decoração mais singela, com menos flores, decoração botânica e por aí vai. Junho. Esse mês é marcado pelo início do inverno e com as temperaturas mais fresquinhas, os convidados podem ficar super confortáveis em seus ternos, mas as mulheres podem sofrer um pouquinho com o frio. Por isso, não esqueça de providenciar aquecedores, lareiras ou mantinhas para que nenhuma convidada fique desconfortável com as baixas temperaturas. Aproveite a estação para servir um cardápio com bebidas quentes e comidas um pouco mais calóricas. E não esqueça que o frio pede uma decoração muito acolhedora e aconchegante. Em junho também temos o dia 12, Dia dos Namorados, e isso implica em aumento do valor das flores, assim como no Dia das Mães. É possível que as reservas nos restaurantes aumentem muito e aí você tenha dificuldade de conseguir fazer uma reserva para o seu casamento. Julho. As flores da estação sofrem mudanças com relação aos meses anteriores. Ponto para quem ama tulipas. Considere os mesmos conselhos de junho para o cardápio de bebidas e o conforto dos convidados no frio. A baixa temporada do mês de junho é interrompida devido às férias escolares, então os pacotes de viagem podem ficar mais caros nesse mês. Agosto é um mês que por algum motivo não é tão requisitado para casamento, por isso é um mês fácil de você conseguir datas disponíveis. Dependendo do fornecedor, você pode até ganhar um bom desconto devido à baixa procura. Se você não for supersticiosa, aproveite para pechinchar e garantir ótimos negócios. A baixa temporada volta e as agências de turismo começam a oferecer pacotes para lua de mel bem mais econômicos. Setembro é um mês marcado pelo começo da primavera e que abre a contagem regressiva para o fim do ano. O problema é que ele tem sido o mês queridinho dos casais, superando inclusive o mês de maio. Por isso, você pode ter problemas para conseguir data, você precisa se antecipar e se preparar para valores mais inflacionados. Outubro. A primavera nessa época já está bem estabilizada, com boas opções de flores da estação e quase nada de chuva, apesar das temperaturas amenas. É considerado um mês concorrido, primeiro pela própria estação do ano, todo mundo ama casar na primavera. Segundo, porque quem não conseguiu a data para setembro transfere a sua preferência para outubro. E terceiro, porque os meses do fim do ano sempre são mais requisitados. Não esqueça que outubro também é o mês da eleição. Por isso, se o seu casamento for no ano eleitoral, é necessário consultar as datas do primeiro e do segundo turno, principalmente se você for fazer festa com bebidas alcoólicas por conta da lei seca. Novembro. Esse mês é marcado por 2 feriados, o que é ótimo para quem tem muitos convidados de fora. Em novembro, geralmente recebemos a primeira parcela do 13º, que pode ser um alívio para sanar as despesas do casamento, além de ser o último mês da baixa temporada para sair
em lua de mel. Dezembro. Segundo o IBGE, dezembro é o mês em que mais acontecem casamentos no país. O 13º salário e as festas de fim de ano, acompanhadas do recesso coletivo, dão um fôlego para os recém-casados poderem organizar a casa. Por ser um mês muito requisitado para casamentos, formaturas e eventos corporativos, os valores dos contratos podem aumentar um pouco. Além disso, dezembro é um mês quente e com muitas tempestades tropicais. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!